justificados pela fé em Jesus Cristo, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Romanos 1, verso 17, lição número 6 do terceiro trimestre 2025, classe dos jovens. Shalom, amados, shalom, amadas. Como estão vocês? Eu profetizo que tudo tá ou ficará bem. Por quê? Porque nós estamos na pegada da sunamita. Como é que a sunamita falou? Vai bem com o filho, vai bem com o marido, vai bem comigo, vai bem com tudo. Porque profetizando que tudo ficará bem, porque ele está no barco. E barco que tem Jesus é certo que chega ao cais. Eita glória! O resumo da lição é: Abraão foi tornado justo por crer no que Deus falou e não por seguir em conjunto de ritos, né? Muitos acreditam que rituais, né, costumes levará à salvação, mas não é bem assim. Nós somos justificados pela fé em Jesus Cristo. A Bíblia diz que só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, nascido de mulher, mas em tudo esteve como Deus Filho no meio dos seus discípulos aqui na terra. Todos debaixo da desobediência. Segunda-feira, né? A leitura semanal. A bênção de Abrão aos gentios. Terça-feira. Começar pelo Espírito e terminar pela carne. Quarta, o justo viverá da fé. Sexta, Deus dá o Espírito e opera maravilhas pela fé. Sábado, não me envergonho do Evangelho. Essa lição desta semana, né? 10 de agosto, tem como objetivos apresentar os questionamentos de Paulo junto aos Gálatas, refletir a respeito da vida do crente Abraão, e apresentar a fé como fonte de vida, né? Nós somos justificados. A justificação é um termo forense que denota um ato judicial da administração da lei. Esse ato judicial legaliza a situação do transgressor perante a lei e o torna justo, isto é, livre de toda a condenação. Cristo assumiu a pena do pecador e foi sentenciado no lugar do pecador. Ele sofreu a pena contra o pecador, cumprida a pena, o veredito final da justiça divina é a justificação do pecador. Entende-se, então, que ser justificado não significa que a justiça tenha sido adiada ou ela não tenha sido cumprida, né? A justiça divina foi cumprida. O que aconteceu foi que ele levou sobre ele todas as nossas transgressões, o castigo que nos trouxe a paz. Eita maravilha! Estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, maravilha de Deus, nós fomos sarados, né? Ele se fez sacrifício, amados, por mim e por você. Aleluia! O texto bíblico não podemos deixar de ler, porque tem gente que esquece de ler durante a semana. Então a gente já aproveita para fazer tudinho. Ó insensatos, Gálatas, que está em Gálatas capítulo 3, pega a sua Bíblia aí e acompanhe comigo. Gálatas capítulo 3, do 1 até o 11. Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade? A vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi já representado como crucificado. Questionamento:
Só quisera saber isso de vós: recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Não é pelas obras, é pela fé. Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Será em vão que tenhais padecido tanto? Se é que isso também foi em vão. Aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós, o faz pela obra da lei ou pela pregação do novamente aqui. Será em vão que tenhais padecido tanto? Se é que isso também foi em vão. Aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilha entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Versículo 7. Sabem, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: Todas as nações serão benditas em ti. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque escrito está: Maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. E é evidente que por fé ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá. É evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Oh, glória! Maravilha de Deus. Não é pelas obras, amados, é pela fé. Vamos para a introdução. Nesta lição, veremos a forma como Paulo discorre a respeito da doutrina da justificação pela fé aos irmãos Gálatas. Capítulo anterior, ele havia defendido a sua mensagem e o seu apostolado. Desta vez, ele vai defender a doutrina que os Gálatas receberam e depois trocaram por outra forma de pensamento. A fé estava sendo substituída pelo esforço humano, e isso é um retrocesso da bênção para uma maldição. É uma advertência para que o que começamos certo não termine errado por nossa responsabilidade. Alguns estavam crendo que é pelas obras que alcançaria a salvação. E o apóstolo Paulo, usado por Deus, tomado pelo Espírito Santo, salientou aos Gálatas que é pela fé, não pelas obras. Ele advertiu que começa certo tem que terminar certo e não errado. Se fosse pelas obras, o sacrifício de Cristo teria sido vão, né? Ele morreu por todos. O que é que está lá escrito em João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, né? Eu gosto de frisar esse tal, 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 para deixar bem claro o quão é precioso e valioso, né? O amor de Cristo para conosco. Não dá para mensurarmos em moeda da dimensão. Então, quando a gente fala assim, tal maneira, a gente está dizendo da forma mais redundante, né? Mais intensa possível, que ele amou de tal maneira, de uma maneira tão intensa, que ele abriu mão do seu filho, ele entregou o seu único filho para que morresse por nós, amados, né? E isso é pela fé, aleluia. Não é as tuas obras de caridade que vai te garantir salvação. Se fosse assim, Nicodemos não precisaria nascer de novo.
porque as obras de Nicodemos, a caridade de Nicodemos estava subindo até Deus. Mas não é assim. Não bastava as obras de Nicodemos. Ele precisava nascer de novo, porque as obras por si só não salvam ninguém, é? E quando foi dito a Nicodemos, necessário te é nascer de novo. Ele a princípio não entendeu. Ele falou: como é que pode, depois de adulto, voltar para o ventre da minha mãe? Que coisa é essa? Voltar para o ventre da minha mãe depois de grande? Nicodemos não estava entendendo. Necessário era ele nascer de novo pela fé, aceitando a Jesus Cristo, declarar com a própria boca, né? A Bíblia diz que com tua boca confessares, né, a Jesus Cristo, se arrepender, será salvo. E Nicodemos, eu estou falando de Nicodemos só para exemplificar que não é as obras que salvam, né? Porque se fosse assim, Nicodemos não precisaria nascer de novo. Mas as caridades que Nicodemos estava fazendo subiu até as narinas de Deus. E Deus fez com que Pedro fosse lá fazer o apelo para que Nicodemos o aceitasse. Aleluia. O ponto 1, o questionamento de Paulo, fascínio para a desobediência. Paulo se dirige aos crentes na introdução da carta como irmãos. Gálatas 1, verso 1. Mas aqui ele fala de um jeito menos amistoso, mas chamando o povo à responsabilidade, chamando-os de insensatos, né? Deixa eu ver aqui. Chamando-os de insensatos. Gálatas. Isso porque aqueles irmãos estavam perdendo o juízo, deixando de lado o critério e ficando fascinados com uma outra mensagem. Olha o perigo. Eles estavam meio que flertando com o que não é aprovado por Deus, né? Começando a acreditar em coisas que fogem totalmente aos ensinamentos das Escrituras, né? Isso porque aqueles irmãos estavam perdendo o juízo, deixando de lado critérios e ficando fascinados com outra mensagem. A palavra fascinação significa forte atração por algo ou por alguém. Paulo faz uma pergunta aos crentes da Galácia. E o pensamento dele vale para os nossos dias. O que pode ser tão atraente para a nossa espiritualidade que tenha a capacidade de nos afastar do verdadeiro evangelho? Será que alguma coisa pode ser tão atraente a ponto de nos afastar do verdadeiro evangelho? O que é que Paulo diz lá aos Romanos, né? Nem a altura, nem a profundidade, nem coisa do presente, nem do porvir poderá nos separar. Nós não podemos deixar-se ser fascinado, atraído por nada que fuja os princípios das Escrituras. Para os Gálatas, a vacinação provia da possibilidade de seguir a lei dos judeus, o que na teoria deles poderia ajudar na salvação. Eles estavam acreditando que assim eles ficariam mais perto da salvação. E aí fez-se necessário Deus usar o apóstolo Paulo para adverti-los. Eis aqui uma questão. Paulo comenta que eles foram fascinados, enfeitiçados
para se tornarem desobedientes ao Evangelho. Aquela nova mensagem que receberam dos judaizantes não lhe movia a fim de obedecerem a Deus, mas os convencia por uma mensagem à desobediência. Mas como, irmã Selma, a desobediência? Desobediência sim, porque a palavra nos diz que é pela fé. Nós somos justificados por Jesus Cristo e não pelas obras, né? Então, a desobediência, a eles não haviam e eles não tinham percebido que eles estavam sendo incitados a desobedecerem a palavra, os princípios bíblicos. O 2 fala, começando certo e terminando errado. Paulo pergunta: tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Gálatas capítulo 3 e verso 3. Essa pergunta mostra um cenário que ele pode se repetir em nossos dias. Os Gálatas receberam o Espírito de Deus, mas se deixaram levar pela capacidade pessoal de agradá-lo, não pela fé, mas pela observância de preceitos judaicos. A fé e o Espírito estavam sendo substituídos pela lei e pela carne. Eles haviam começado certo, mas estavam terminando errado. Eles estavam cedendo, né, ao que não era para ser cedido. Eles estavam abrindo concessões quando não era para ser feito assim. Nós somos justificados por Cristo, isso já deixou bem claro. A palavra de Deus já nos deixou bem claro. É pela fé, não é pelas obras. Nós somos justificados, como a gente leu no início. O que é justificar, né? Vem a lei, vem o julgamento, aonde o criminoso, só que no nosso caso não é o criminoso, que não deixa de ser crime, né? Os pecados, ele tem muitas características e muitas delas é atos criminosos mesmo, né? Então, veio o Supremo, poderoso, o grandão, maravilhoso da Galileia e nos justificou. Mas isso não significa anular a lei, né? Ou a justiça. A justiça, pelo contrário, ela está presente em todo o tempo, porque ele pagou o preço para que nós fôssemos justificados. A fé e o Espírito estavam sendo substituídos pela lei e pela carne. Eles haviam começado certo, mas estavam terminando errado. Essa pergunta do apóstolo nos faz refletir sobre como somos chamados ou como fomos chamados e de que forma estamos administrando a vocação que Deus nos deu. Não basta começar da forma correta, é preciso continuar no padrão e na forma correta. Ah, eu comecei correto, mas está continuando na forma correta? Está seguindo a sã doutrina? Está obedecendo os princípios bíblicos? Que história é essa de, a princípio, entender que é pela fé e não pelas obras, e depois começar a achar que com as obras vai dar uma ajudinha a Deus para nos salvar? Isso é maligno. Isso não provém de Deus, porque vai na contramão da palavra de Deus. É preciso concluir a carreira de forma correta e concluir a carreira de forma correta e curiosamente Paulo atribuiu aos Gálatas essa capacidade. Ele não atribuiu a Deus essa obrigatoriedade, pois ele já nos deu a salvação. Paulo atribui a nós a capacidade de exercer de forma correta a análise que estamos ouvindo para não sermos enganados por doutrinas erradas.
colocar a prática da lei em pé de igualdade ao sacrifício de Jesus é, sem dúvida, um ensino pernicioso. Amados, não podemos colocar a prática da lei em pé de igualdade ao sacrifício de Jesus. O sacrifício de Jesus é ímpar, inigualável. Foi amor. E a Bíblia diz que o amor cobre uma multidão de pecados. Então, foi e é pela fé que nós somos salvos. A nossa justificação é em Cristo Jesus. Então, não há razão para acreditarmos nessas falácias que as obras, de alguma maneira, podem contribuir para alcançarmos a salvação. Isso é um ensino pernicioso que vai na contramão das Escrituras. Mão das Escrituras é anátema, precisa ser rejeitado, precisa ser refutado, né? O 3 é obras da lei contra a pregação da fé. Os gálatas provavelmente não tinham conhecimento dos costumes judaicos e das obrigatoriedades que esses costumes representavam para os hebreus na sua inteireza. A pregação da fé que alcançou os gálatas quando esses ouviram a mensagem de Paulo estava sendo substituída. Jesus havia sido representado aos gálatas como crucificado, ou apresentado, né? Aos gálatas como crucificado. A palavra representado é pro, prograpo, pintado, né? Era como se a pregação de Paulo fosse uma obra de arte, uma pintura, mas não é assim. A pregação da fé que alcançou os gálatas quando esses ouviram a mensagem de Paulo estava sendo substituída. Olha que coisa grave. A pregação da fé estava sendo substituída. Jesus havia sido representado aos gálatas como crucificado. A palavra representado é prograpo, pintado, né? Foi feita uma pintura estranha de Jesus para os gálatas. Era como se a pregação de Paulo fosse uma obra de arte, uma pintura. E não é assim, não é dessa maneira. Algo estranho estava sendo representado por nome de Cristo aos Gálatas, apresentando Cristo como crucificado, e eles haviam enxergado dessa mesma forma. A cruz representava a morte de Cristo, e o próprio Cristo representava o sacrifício perfeito do Filho de Deus. Não havia sido uma morte por nada ou por um erro judicial, mas voluntária. Não houve nada aqui como equívoco. Cristo, ele mesmo falou: olha, ninguém vai tirar a minha vida. Eu mesma dou. Ai, oh, glória! Eu mesma dou. Como não se alegrar, né? Quando a gente fala do sacrifício de Cristo, a minha alma ela fica jubilosa. A cruz representava a morte de Cristo e o próprio Cristo representava o sacrifício perfeito do Filho de Deus.
Não havia sido uma morte por nada ou por um erro judicial, mas voluntária. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. João 10:17. Paulo pergunta aos Gálatas: aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilha entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Paulo estava questionando, fazendo os irmãos voltarem à sanidade. Quantos milagres os Gálatas presenciaram? Quantas intervenções divinas Deus fazia pelo seu Espírito naquelas igrejas? E nada disso era pelas obras da lei, mas pela fé. Se os gálatas sabiam o que era uma comunidade de santos vibrante, onde Deus tinha liberdade de atuar e mostrar-lhe um pouco da sua glória, não era por causa da lei. Aleluia! Como é que dizem da APA? Que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Oh, glória! Foi amor, queridos. Foi amor, né? Então não existe essa história de que pelas obras vamos alcançar a salvação. É mesmo que invalidar o sacrifício de Jesus na cruz, né? A Bíblia diz que o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele, ele levou sobre ele todas as nossas transgressões, para nos justificar, para nos regenerar, aleluia. Outrora pecadores, mas agora salvos e libertos por Jesus, aleluia. E os santos tinham presenciado eventos milagrosos, né? Os Gálatas está se deixando levar por aquelas falácias dos judaizantes, mas infelizmente estavam se deixando levar. Por Cristo nós recebemos perdão, um relacionamento restaurado com Deus, a presença do Espírito Santo dentro de nós e todas as bênçãos de Deus, incluindo o dom da vida eterna com Ele. No entanto, as pessoas que confiam em obediência a regras, em rotinas religiosas ou em seus próprios esforços para agradar a Deus, ou obter a salvação, não recebe o Espírito e a vida. Isto se deve ao fato de que a lei não pode dar vida e salvação espiritual. A partir deste ponto da Epístola aos Gálatas, Paulo se refere ao Espírito Santo 16 vezes. Aleluia, glória a Jesus. O ponto 2, o Abraão creu em Deus. A fim de reforçar seus argumentos, Paulo remonta à origem do povo judeu. O crente Abraão. Abraão, a Bíblia diz que é o nosso pai, pai da fé, né? Ele foi imputado isso, né? Como pai da fé, porque ele creu, ainda que tudo levava a crer que era impossível, mas ele sabia que o Deus dele era perito em impossibilidade, e até os nossos dias nós temos Abraão como exemplo de fé. Abraão creu em Deus. Os irmãos Gálatas certamente tiveram contato com a história de Abraão, seja por Paulo, seja pelos judaizantes, e o apóstolo se vale da figura do patriarca para exemplificar a realidade da justificação pela fé. É a forma mais adequada de mostrar aos leitores que a lei de Moisés não era superior à graça de Deus e à salvação pela fé.
A palavra de Deus destaca que Abraão foi chamado por Deus para deixar a sua terra e os seus parentes para herdar uma terra que ele nem mesmo sabia onde era. Mas ele cria, creu em Deus, né? Só uma viagem, o destino era ignorado. É como se Deus falasse assim: Abraão, tu acredita, Abraão, em mim? Tu, Abraão, que eu posso te levar para um lugar maravilhoso? Se tu crê, Abraão, então me obedece. Então Abraão ele creu em Deus, dando início a essa viagem, cujo destino era ignorado, mas estava ciente da fidelidade do Senhor. Ao longo de sua história, ainda não completamente perfeita, o patriarca demonstrou fé, não somente que Deus o guiaria ao destino aonde chegaria, mas principalmente na promessa de que seria pai de uma multidão de pessoas. Considerado justo. Abraão, de onde provém os judeus, foi considerado justo. E como isso, irmã Selma, Abraão recebeu a promessa de ter um filho. Mas com o passar do tempo ele foi envelhecendo, sua esposa perdeu o costume das mulheres, as regras já não mais descia, mas Abraão seguiu crendo na promessa de Deus, né? Não havia sido cumprido ainda, mas ele acreditava que o Deus que promete, ele cumpre. Se Deus falou, tá falado. Eita maravilha de Deus! Ele viu que a promessa de Deus não havia sido cumprida ainda, mas ele acreditava que ela iria se cumprir. Ele chegou a mencionar que o mordomo Eliezer era o administrador daquela casa e herdaria os seus bens, mas Deus deu uma lição a Abraão, lição de prática ao patriarca. O Eterno, oh glória, levou o ancião para fora da tenda onde estava, e como era de noite, pediu que ele contasse as estrelas. Ah, que Deus lindo! Conta, Abraão, conta as estrelas. Quem sabe olhou para o céu e falou assim: como é que pode Deus querer que eu conte as estrelas? São incontáveis, né? Mas Deus estava mandando, e o próprio Deus ainda falou assim: se ele podes contá-la. Eita glória! Ele concluiu dizendo: assim será, Abraão. Aleluia! Assim será a tua semente ou descendência. Aleluia! O verso a seguir diz: e creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isso por justiça, conforme está lá em Gênesis, capítulo 15 e o verso 6. Abraão foi justificado por ter crido no que Deus havia falado. Se Deus falou, está falado. Eita glória! Deus quer justificar os gentios pela fé. Paulo menciona que Deus havia previsto que a fé seria o instrumento pelo qual os pecadores, judeus ou gentios, fossem declarados justos diante de Deus. O Eterno escolhe a fé e não as obras para justificar uma pessoa. As obras dependem do potencial, da vontade de cada um. E como cada ser humano não tem as mesmas condições que o outro, surge uma injustiça, pois um poderia fazer mais obra e o outro não. Se fosse pouco, as obras tendem a nos fazer orgulhosos de nossas próprias capacidades, e isso desagrada a Deus.
Sua sabedoria, Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. Não é como muitos de nós. Quantos pais, né? Ah, que gosta mais de um filho do que do outro. Se identifica mais com o mais velho, ou com o mais novo, ou com o do meio, porque se identifica com ele, porque lembra algo da sua juventude. Mas com Deus não é assim, não, amados. Com Deus, todos nós somos iguais. Não tem essa de um ser menor do que o outro, não. Para Deus, todos estão em paz de igualdade. É? Ele não faz acepção de filho. Ah, eu gosto mais de A, porque eu me identifico mais com A, e com B, não. Ele ama todos. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor para todos sempre. Em sua sabedoria, Deus colocou todos debaixo da desobediência. Ele fala assim: ó, todos pecaram e destituídos foram, né? Mas Jesus, Deus mandou o seu filho para que morresse em nosso lugar e assim fôssemos justificados. Paulo diz que se Abraão, o pai dos judeus, segundo a carne, tivesse sido julgado por obras ou justiça própria, teria que gloriar-se diante de Deus. Porém, o que aprendemos é que Abraão foi como qualquer outro homem, pecador, e sem justiça nenhuma. Ele foi declarado justo por meio da fé. Aleluia. Os sim, Abraão e criam que isto lhes garantiria a justificação, apenas por serem filhos de Abraão, segundo a carne. Mas Paulo apresentam dois modos de justificação: por méritos e por graça. A justificação por mérito se baseia nas obras do homem para obter a sua salvação. A justificação por graça baseia-se sobre o princípio da fé, que Deus justifica o pecador pela fé. Exporta, aleluia, justiça ao que crê. Isto é, pela graça de Deus. E o que é graça, amados, senão um favor imerecido, né? Não merecíamos, mas ele nos amou. Não merecíamos, mas ele morreu na cruz por nós, em nosso lugar. Imagine, né? Se ele não tivesse morrido em nosso lugar. Veja a cena, um bocado de cruz. A cruz de Selma, a cruz de João, a cruz de Maria. Mas ele veio com o plano do divino Deus. Falou assim: não, eu vou me fazer sacrifício. Princípio, vão perseguir, vão até achar que vão tomar a minha vida de mim. Mas é um leve engano, ninguém toma a minha vida de mim. Eu mesma dou. A gente vê que várias vezes eles tentaram pegar Jesus e eles, quando eles pensavam em ir até o lugar onde Jesus estava reunido, Jesus já saía pela outra porta, né? Ou pelo outro lado, e eles não conseguiam pegá-lo. Só conseguiu pegá-lo quando chegou o tempo, a hora determinada, conforme o plano de Deus Pai para a salvação da humanidade, foi que ele deixou-se pegar, né? A fé como fonte de vida. O justo viverá da fé. Essa essa expressão é oriunda do profeta Abacuque, né? Ele profetizou ao povo de Judá em meio a uma grande corrupção moral e espiritual e sobre a sombra dos ataques dos babilônios. Esses seriam usados pelo Eterno para julgar Judá. Haviam hebreus arrogantes naqueles dias. E Deus diz ao profeta que eis que a sua alma se incha,
não é reta nele, mas o justo, pela sua fé, viverá, né? Como é que diz a canção? Mesmo que o fruto da mesmo que não haja flores no jardim, ou mesmo que a figueira não floresça, nem chova na terra ou a erva cresça, há um Deus no céu olhando para mim. Decidiu se alegrar no Senhor, independente das circunstâncias. Abacuque, ele declarou, ele começou o livro com um bocado de questionamento. Mas ele fez uma trajetória, ele saiu do vale do questionamento e chegou no terceiro capítulo do livro de Abacuque, já louvando ao Senhor e dizendo: eu, Abacuque, todavia me alegrarei no Deus da minha salvação. Mas o justo viverá pela fé. Romanos 1,17 também afirma, em mais de uma referência bíblica, nos é dito que fé traz a vida. Aleluia! O que foi que ele falou para Marta, né? Olha, eu não tenho te dito se ainda se creres. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. A fé traz a vida. A sunamita sabia disso. Encontrou o Geazi, começou a falar, jogar as lamúrias, porque eu não pedi filho. E aí o profeta, o teu senhor foi lá e profetizou, e eu tive um menino, e agora o menino teve uma dor de cabeça forte e morreu. Não. Ela foi perguntando para o Geazi, ele perguntando. E aí, como é que está o teu marido? Vai muito bem. Você, eu estou muito bem. Filho, também vai muito bem. Ele passou pelo discípulo, foi até seu. E aí, então, ela falou: o meu filho, aleluia, este filho, glória. E o profeta foi com aquela mulher, aleluia. E a vida, a fé traz vida. Não só vida física, que tem o poder de fazer o deitado no esquife, levantar a vida, mas produzir em nós vida espiritual. Fazer a nossa alma, outrora morta no pecado, aleluia, voltar a viver. Aquele que não permanecer nessas coisas, uma das mais sérias realidades, desculpa, na vida cristã é a necessidade de perseverança naqueles que aceitaram a Jesus. Não estamos mais sujeitos ao pecado e nossa liberdade é para viver do Espírito e não pecar. Esse exercício, aleluia, não estamos mais sujeitos aos pecados e nossa liberdade é para viver no Espírito e não pecar. Esse exercício, porém, deve ser constante e permanente. A permanência e a constância são virtudes que devemos cultivar e na direção certa. Os Gálatas estavam sendo inconstantes no tocante ao evangelho que havia recebido ao se apoiarem na guarda da lei. Não somente se colocavam debaixo de um jugo, mas também de uma maldição. Pior que isso, não praticar a lei na íntegra torna a pessoa maldita. Eita, meu Deus, né? E nós queremos ser bênção. Então, entendamos que é pela fé, né? Nós somos justificados por Cristo.
e não pelas obras. Aleluia! Vamos para a conclusão. Todos podemos ser tentados a acrescentar alguma coisa ao Evangelho de Jesus. Podemos não fazer isso na doutrina, mas fazê-lo na nossa prática de vida, criando crendices e hábitos que vão contra a palavra de Deus. O Eterno espera que o que recebemos de Deus seja defendido, que o que recebemos de Deus seja defendido e mantido a todo custo. O sacrifício de Jesus é suficiente para a nossa salvação e que, quando optamos por observar práticas que a Bíblia não diz, estamos acrescentando ao Evangelho coisas que Deus jamais planejou para sua igreja. O que significa a palavra fascinação? A palavra fascinação significa forte atração por algo, poder ou alguém. Não sejamos fascinados ou tentados pelo mal, ou por. Vamos resumir para ficar de uma forma mais clara. Não sejamos tentados por crendices ou qualquer tipo de ensinamento que venha na contramão da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é a nossa regra de fé e prática. Foge ou que vem na contramão é anátema, rejeitemos, né? Amados, foi um prazer estarmos juntos, aprendendo, né, essa lição 6 desse terceiro trimestre da classe dos jovens. Que Deus continue abençoando vocês, nos ajude aí, dando um like, se inscrevendo no nosso canal, né? E assim a gente obtém engajamento e a plataforma oferece os nossos vídeos. Deus continue abençoando as nossas vidas, jovens. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes. A palavra de Deus habita em vós e já venceste o maligno. Deus